dar início à gravação, tá certo, pessoal? Quando puder começar, vocês avisam que estou pronto aqui. Certo. Bom dia mais uma vez, então, pessoal. Eu sou Ingrid Ferreira, sou pedagoga e faço parte da Escola de Saúde do Recife, que hoje tem como gestora Valdereza Andrade, e como chefe da divisão de ensino na saúde temos Túlio Quirino. E hoje a Escola de Saúde está ligada à Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, e tem como secretária executiva Andresa Barcoquevas. Então, sejam muito bem-vindos a este webinar, que tem como tema hoje perfil dos casos de suicídio na infância e na adolescência. Esse evento ele está sendo coordenado pelo CAPS-SEMP, do Distrito Sanitário 5, e está como coordenação desse evento doutor José Roberto e doutora Maria Socorro, que eu vou chamar agora para dar as boas-vindas para vocês, e posteriormente apresentar o doutor Pablo Oliveira, que vai palestrar hoje conosco, tá certo? Só para dar alguns avisos antes do doutor José Roberto dar umas boas-vindas. Como este evento está sendo gravado, eu peço que permaneçam todos com os microfones desligados, a não ser quando seja solicitado para fala. A gente vai ter um momento no final para as perguntas, dúvidas, essa troca, certo, com os organizadores e palestrantes. E esse evento, como vai ser certificado, no final do horário dessa manhã, eu passo um link aqui no chat para que todos assinem a frequência, tá certo? Então, bom dia, doutor José Roberto, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, gente. Agradeço o convite aí de vocês para poder falar um pouquinho sobre esse tema que é bem difícil. De cara, eu já encontro uma pessoa que no passado a gente dividiu um paciente numa discussão desse tema bem difícil, foi com Vicky. Não sei se ela vai lembrar de mim, mas a gente fez uma parceria aí, um telematriciamento, na época que eu era residente aí da prefeitura, no R3, e doutora Carla Novaes. Eu vou começar aqui a tentar compartilhar, e quando eu compartilhar, provavelmente eu não vou conseguir ver vocês, aí qualquer coisa falem para eu poder ver que estão querendo perguntar ou interromper alguma coisa, certo? Certo. Vou dar aqui a apresentação. Bom, como todo mundo sabe, a temática vai ser essa, tentar trazer um pouco do perfil dos casos de suicídio na infância e na adolescência. Meu nome é Pablo Oliveira, eu me formei médico pela UFPE e sou formado como pediatra pelo Hospital das Clínicas de Recife. Fiz psiquiatria na Prefeitura do Recife, e atualmente eu sou R4 de Psiquiatria da Infância e Adolescência do IMIP, tá? Sempre tive interesse nessa questão de saúde mental da criança, desde a época da pediatria, e como o doutor Zé Roberto falou, a gente está diante de um tema que é extremamente problemático, né, assim, que vem abrangendo todos os processos das camadas sociais e dos setores sociais que a gente vive. E o conceito, né, parece ser uma coisa simples esse conceito, mas existem alguns autores que trabalham essa definição do conceito que às vezes não abrange todos os perfis de caso. Então, um conceito um pouco mais amplo e simplório, que é morte por uma lesão autoprovocada, ele não leva em consideração algumas coisas, mas esse é o conceito que é mais aceito abrangentemente. Por exemplo, ele não leva em consideração se a pessoa teve o intuito final, o intuito inicial, desculpa, de ir a óbito com a lesão autoprovocada, se o processo por si só não levou por uma consequência não estimada previamente,
E essa inabilidade de estimar consequências de médio e longo prazo é muito comum no perfil de pacientes que a gente vai discutir a temática, que são as crianças e os adolescentes, sabe? Então, mas para ficar uma coisa mais rápida e objetiva, a gente vai levando em consideração que esse conceito, que é o que é mais abrangente, disseminado, e é o que é utilizado em algumas referências no âmbito da saúde, sabe? Então, e esse problema, o que é? O que é esse problema atualmente do suicídio? Ele é um problema mundial, tá, gente? Ele é um problema que não é de agora, tá? Já faz um bom tempo que a gente está tendo esse perfil de problema, e eu vou falar um pouquinho das pesquisas iniciais do ponto de vista sociológico a respeito desse problema, mas o que a gente tem hoje, que esse é um dado de 2014, liberado pela OMS num site que está lá na referência bibliográfica, que vocês podem ter contato, que em média a gente está com 800 mil pessoas morrendo por suicídio atualmente. Isso configura mais ou menos a cada 40 segundos uma pessoa está se matando no mundo, sabe? Em alguns lugares, a morte por suicídio é mais frequente do que a morte por homicídio, por exemplo, sabe? Então, não é um problema mundial que a gente vem sofrendo há um bom tempo, e agora a atenção está sendo voltada para esse perfil de problema. E diante dessa configuração mundial, de uma forma global de suicídio, o Brasil é um país que vem, de maneira geral, aumentando o índice de suicídio. Vocês vão ver que os estudos são relativamente um pouco mais antigos sobre dados epidemiológicos, que é o que tinha na literatura mais voltada para o Brasil, sabe? E porque também a pandemia surgiu aí e muitos perfis de estudos desse tipo ainda estão se ajustando. Mas existem outros países que também têm um aumento do índice de suicídio, como os próprios Estados Unidos, Austrália, México. E uma coisa curiosa é que o índice de suicídio não está diretamente vinculado à piora do IDH. Existem países que têm um IDH relativamente baixo, com índice de suicídio mais baixo do que países que têm um IDH mais elevado, tá? Aqui é um resumo do apanhado ao longo dos anos no Brasil, de 1996 a 2015, e a partir de 2015 surge uma coisa bem curiosa, porque surgiu a lei que obriga a tentativa de suicídio ou suicídio ser uma doença de notificação compulsória. Outra coisa interessante é que, como eu falei para vocês lá no gráfico anterior, existe um aumento progressivo da mortalidade por lesões autoprovocadas por 100 mil habitantes no Brasil, mas isso também está vinculado ao processo da melhora da notificação desse tipo de evento. E vocês vão ver que, independente de qual seja o país, notificar a tentativa de suicídio ou o próprio suicídio é uma coisa bem complexa, porque envolve outros fatores. E na infância e na adolescência torna-se mais completo ainda. No gráfico, eu saio marcando aqui o total, mas se vocês puderem dar uma olhada rápida, em todas as situações e faixas etárias, os meninos, o sexo masculino, ele tem uma incidência maior do que o sexo feminino, e quanto mais velho você fica, mais o índice de suicídio aumenta. Ainda hoje no Brasil, o grupo que apresenta, no Brasil e no mundo, desculpa, o grupo que apresenta o maior índice de suicídio são os idosos. Mas existe uma taxa crescente, principalmente no nosso país, entre os adolescentes e adultos jovens. E aí, tem estudos também dividindo por estado. E aí vocês podem ver, quando a gente faz uma análise por estado e região, e isso aqui é em cima dos adolescentes, só adolescentes, que é um grupo do nosso interesse, vocês podem ver que o Norte e o Nordeste estão aumentando a incidência. Mas o que acontece? A taxa, na realidade, né? Incidência não é a taxa, desculpa. O que acontece? Tem muito a ver também com aquele processo de notificação melhorado, tá? Acontece que isso faz com que a taxa indiretamente suba.
E o estado que tem a maior taxa de mortalidade é o Centro-Oeste. E isso é um dado curioso que vocês vão ver lá na frente, e como vocês podem ver aqui, o Mato Grosso, que é o estado que tem a maior taxa de mortalidade por suicídio em adolescentes, isso está vinculado ao perfil de adolescentes que existem nesse estado, assim como, por exemplo, Roraima, que é 17,29 em 2016, quando antes era 6,5, que já era uma taxa alta em 1997. Resumindo, os dados bem objetivos, só num período de 2 anos, inclusive de 12 anos, desculpa, a gente conseguiu ter um aumento de 21,8% da mortalidade em indivíduos entre 10 e 24 anos. Por que eu trago esse dado? Porque esse dado já existia uma tendência de aumento num período que ainda não era notificação compulsória a morte por suicídio ou a tentativa de suicídio. Logo, mesmo que a gente tenha aqueles dados mostrando que existe, em parte, uma melhora da notificação, por isso que aumenta a taxa, mesmo antes da obrigatoriedade, já existia uma tendência do aumento aqui no Brasil, de uma forma geral, entre adolescentes e adultos jovens. E aí, a gente avaliando esse processo, a gente vê de uma forma mais, como eu posso dizer, bruta, que, na realidade, dentro dos óbitos por suicídio, foram 14.852, e novamente mostrando em outro trabalho o aumento dessa taxa, e esse trabalho mostra um detalhe maior, que são as duas características importantes desse perfil de suicídio, desse perfil de grupo de suicídio, que é o grupo masculino, ou seja, os meninos, vamos chamar assim, eles têm uma taxa que às vezes pode ser mais do que 3 vezes mais que 2 vezes em relação às meninas, e o grupo dentro dos adolescentes, a maior taxa está entre os 15 e 19 anos. E isso também acontece por alguns fatores que a gente vai discutir lá na frente, mas porque por volta dos 10, 11 anos, 12, ainda tem um perfil de comportamento suicida parecido com o da criança. E esse perfil envolve como é visualizado o evento de tentativa de suicídio na criança, que por muitas vezes é transfigurado como um acidente, sabe? Outra coisa interessante que a gente tem que ver é dividido por etnia. Deixa eu voltar só 2, 3 gráficos aqui. Os estados como Mato Grosso e Rondônia, que vocês podem ver aqui, que existe uma alta taxa de incidência, alta taxa de mortalidade de adolescentes por suicídio, eles estão vinculados a esse perfil etimológico aqui, que é o indígena. Se vocês forem ver todos os perfis aqui, branco, preto, amarelo, parda, indígena, vocês podem ver que o indígena ele dispara consideravelmente em relação aos outros perfis. E diferente dos outros grupos, não aumenta com a idade. Veja que tem uma teórica diminuição. Em todos os outros grupos, a faixa etária entre 20 e 40 anos existe um aumento. Nos indígenas, a faixa de pior índice, ou pior taxa, desculpa estar falando índice repetidamente, mas a pior taxa de suicídio acontece entre 15 e 19 anos, chegando a ser a 33 por 100 mil habitantes. E isso repercute naquele dado lá em cima de Mato Grosso e Rondônia, porque eles são os estados que mais têm essa taxa de suicídio em grupo indígenas, tá? Então, não é uma coisa simplória do ponto de vista de dado bruto. Se a gente for colocar uma lupa e analisar, a gente consegue entender porque, em partes, tem uma diferença regional. E o Brasil, ele é um país continental. Quase nenhum país tem as características que o Brasil tem e a diversidade, fazendo com que ocorra uma diferença dos processos estatísticos para análise de mortalidade e adoecimento, sabe?
E aí, vendo o faixa etária um pouquinho mais detalhado com alguns outros estudos, né, porque são vários estudos que eu estou trazendo aqui, ainda mostra esse perfil, por exemplo, de 5 a 14 anos, existe uma taxa menor entre 15 e 29. Vocês vão dizer assim, pô, mas 29 anos não é mais adolescente. O curioso dos estudos foram duas coisas que eu vi, foi, como eu já falei recentemente, os estudos são relativamente antigos. Os primeiros estudos, eles começam a fazer um apanhado epidemiológico de 1996 até 2015, 2016. E outros subgrupos de estudos ficam fazendo nesses períodos, dos 10 primeiros anos de 2000, dos 15 primeiros anos. E a outra característica é que eles acabam agrupando em adolescente e adulto jovem, que eles configuram de 15 a 29 anos, porque, socialmente falando, eles têm um padrão de comportamento suicídio parecido, sabe? Mas, obviamente, que existem suas diferenças e suas peculiaridades se a gente colocar uma lupa maior nos dados. E aqui, um trabalho de 2018 traz uma revisão de todos os estudos que teriam trazendo algumas características mais específicas, de acordo com região ou pelo Brasil inteiro, sobre o perfil do suicídio entre jovens no Brasil. E aí, outra coisa interessante deles agruparem de 15 a 30 anos, porque em 1990 e pouco, até meados de 2000, a faixa etária de 15 anos acima já começava a ser uma faixa etária produtiva socialmente, sabe? Muitas crianças com 15 anos, ou até menos, a gente sabe, mas com 15 anos já era um perfil de pessoas que já tinham uma produtividade do mercado de trabalho interessante há décadas atrás, a ponto de se largar a escola para exercer atividades laborais, etc. e tal. Então, alguns estudos trazem alguns dados que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês que eu achei interessantes, né? Tem queda nas taxas anuais em Campinas, né? De 15 a 34 anos, taxas não aumentam com o menor nível socioeconômico. Então, isso voltando um pouquinho para a característica brasileira, de que existe um aumento de forma global, mas existem diferenças regionais, como ele está mostrando aqui em Campinas. E o interessante é que isso é visto no mundo, isso também é visto no Brasil, que a taxa não aumenta com menor nível socioeconômico, e em alguns estudos mostram o contrário, quanto melhor o nível socioeconômico, tende a ter um aumento até certo ponto de comportamentos autoagressivos, de ideação suicida ou não, né, de intuito suicida ou não. No Brasil, como eu falei para vocês, teve um estudo mostrando que teve um aumento de 21% na taxa bruta entre jovens. O maior risco, repetindo aquilo que a gente falou, é em homens e acima de 65 anos, e tem um expressivo aumento entre 15 e 24 anos, que é um grupo jovem. Vocês vão perceber que a gente vai falar também do grupo jovem a respeito daquilo que eu falei sobre o mercado de trabalho, porque para análise de alguns modelos sociais de escolas, digamos assim, que estudam a parte sociológica do processo mais antigo, eles tinham uma preocupação muito grande de avaliar a etapa mais produtiva do indivíduo, sabe? Como para saber o quanto isso prejudicava socioeconomicamente. E aí, esse estudo terceiro, ele fala uma coisa bem interessante, que é um aumento sustentado nas taxas por 100 mil habitantes e efeito de contágio espacial para áreas vizinhas. Isso é uma coisa curiosa, sabe? Ninguém sabe muito bem ainda como falar sobre suicídio ou como tentar fazer uma promoção, digamos assim, mais abrangente para evitar comportamento suicida, porque às vezes, quando na história, quando ocorreu algum, como eu posso dizer, algum trabalho midiático de falar sobre suicídio provocou, às vezes, a incidência maior numa população que teve contato a esse perfil de informação. Então, é muito preocupante isso e tem que ser muito delicado do processo de falar sobre suicídio. E aí ele fala também sobre as taxas de hospitalização por 100 mil habitantes
houve uma queda de 4,4 para 3,3 para 20, de 20 a 29 anos, foram para 5,6 em redução da taxa geral. Esse trabalho é bem curioso, porque você fala assim, poxa, então teve menos hospitalizações por tentativas de suicídio. O problema é que houve uma diminuição também nesse período, de 2000 a 2003, uma diminuição de pessoas que utilizavam o processo hospitalar público para seus adoecimentos. Logo, a gente sabe que a notificação no ambiente privado ela é menos feita em relação ao ambiente público. Então, essa taxa de redução, ela acompanha uma taxa de redução global de internamentos hospitalares na rede pública. Daí, para não ficar confuso, a ideia para a gente de achar que diminuiu os processos de tentativa ou de ato consumado. A prevalência, aí foi estudos mais localizados, né? Pelotas é uma cidade que eles fazem estudos populacionais há anos e eles tentam analisar vários dados na situação vigente, e a gente está vendo a questão do suicídio. Houve uma prevalência de ideação suicida de 11 a 15 anos em 14,1% e associado ao sexo feminino, drogas ilícitas e depressão. Que aí a gente já começa a falar um pouco dos elementos que estão envolvidos no processo que podem induzir o indivíduo a ter uma ideação suicida, e em alguns estudos ele traz uma característica diferente do estudo global, que é o aumento na taxa de ideação e tentativa de suicídio nas meninas, porque a gente sabe daquele dado teoricamente clássico de que, falando de uma forma bem simplória, as meninas tentam mais, ou seja, tem mais tentativa e ideação suicida, porém os meninos, infelizmente, acabam realizando atos mais violentos que corroboram com o aumento da taxa de suicídio por si, sabe? Por isso que alguns trabalhos, quando você vai avaliar taxa de suicídio e aí o risco de suicídio 8,6, que é uma taxa altíssima entre indivíduos de 18 e 24 anos, sempre corroborando com essa taxa relativamente alta e correlacionando em alguns momentos com situações de violência, abuso, droga, comportamento sexual de risco, etc. Lembrar que a gente vai falar aqui sobre um dos fatores de risco ser a orientação sexual, principalmente no sexo masculino, mas os trabalhos mostram que não é a orientação sexual per si, mas como nossa sociedade acolhe esse perfil de pessoas, certo? Aí ele fala aqui, ó, não heterossexuais com maior risco de ideação suicida e tentativa de suicídio, seguidos por bissexuais ou outros para 12 a 20 anos, porque é nesse perfil que tem outros fatores envolvidos, como depressão aumentada, aumento de risco de abuso, que são fatores diretamente ligados ao aumento da probabilidade, o aumento do risco de suicídio. Suicídio relacionado à renda alta e não correlacionado ao homicídio, grande diferença entre estados. Mais uma vez falando que a posição socioeconômica interfere no processo e que, às vezes, existe uma relação direta de quanto maior o nível socioeconômico, maior a ideação, tentativa e suicídio. Vai depender do estudo e de onde a gente está avaliando, mas de uma maneira global existe essa tendência. Em emergências e urgências, faixa de 0 a 9 anos responde a 2,9% do total de atendimentos por lesões autoprovocadas e de 10 a 19 ficou por volta de 18,8%. Ou seja, quando a gente vai pensar nessa transição da infância para a adolescência, existe um pulo muito drástico de 3% para quase 19% nesse perfil de comportamento. E aí eu sei que foram muitas tabelas até agora, não sei se ficou cansativo, mas eu vou tentar trazer os resultados mais globais de uma forma mais objetiva,
resumidamente, desse período que eu falei para vocês, de 96 a 2015, que é onde tem a maioria dos estudos com dados epidemiológicos captados pelo SIM, que é aquele Sistema de Informação de Mortalidade, foram 172.051 suicídios. Desses, 30,5% era de 15 a 29 anos, e nesse período existia uma grande taxa entre os 15 a 19 anos, falando da adolescência, pensando que ela vai de 10 a 19. Desse perfil de grupo, de 10 a 19, 8,45% foram o que eles contribuíram para esse número de suicídios. E como a gente já sabe, os meninos podem ser 2 a 3 vezes maiores do que o sexo masculino, tá? Sim, eu esqueci de botar, relembrando aqui, os dados dos indígenas, que são dados absurdamente maiores em relação aos outros grupos étnicos, certo? E a discussão é grande, né? Tem aquela questão de aculturação, tem a questão de serem perseguidos, tem a questão da propriedade de terras, tem a questão de não perspectiva nesse ambiente social que a gente vive hoje, entre outras coisas, sabe? E as especulações para dificuldades, porque existe sim a dificuldade de avaliar o perfil, como eu já vinha falando aqui, dos adolescentes, crianças e adolescentes que cometem suicídio ou que têm lesões com tentativa de suicídio. Então, o mau registro é um deles, e o mau registro, ele confunde alguns processos, porque mesmo com aquela notificação compulsória, ainda a gente tem registros abaixo do esperado, logo, esse número pode ser maior do que o que a gente espera. O estigma social e familiar, porque, assim, o suicídio é um grande tabu social, a gente sabe disso, e quando se tem um indivíduo na família, e principalmente se esse indivíduo for um indivíduo que teoricamente é vulnerável, ou é uma pessoa que não é responsabilizada pelos seus atos, como a criança e o adolescente, o estigma familiar aumenta bastante. Começa-se a questionar o porquê de tamanho sofrimento que a criança ou adolescente tenha provocado, entre aspas, provocado pelo aquele perfil de família que fez ele tomar uma decisão ou um ato tão impulsivo. E aí, muitas famílias têm essa dificuldade, principalmente na faixa etária da criança, da infância mesmo, abaixo dos 10 anos. O aspecto religioso, né, é muito melhor, ou, desculpa, melhor talvez não seja a melhor palavra, é muito mais confortável acreditar que o outro que você ama não cometer um ato desse, que teoricamente em muitas religiões é imperdoável, e sim que ele foi vítima de algo que ele não pôde controlar, que pode ter vindo de um ambiente externo, sabe? Então, a aceitação é difícil, a gente entende porque é totalmente entendível. E tem a questão que eu não sei se, de uma forma geral, é uma característica comum da nossa população, acredito ou não, mas tem a questão que outros países citam, e nos estudos de outros países citam, e aqui no Brasil também cita, que é a proteção relacionada por eventuais indenizações por seguros, porque tem seguros que não indenizam o suicídio, tem seguros que indenizam. Eu não sei se isso preenche muito nossa realidade. E também tem o sofrimento familiar decorrente das investigações e processos legais, que faz com que a pessoa fique relembrando, revivendo, e como se for no caso da infância e adolescência, é uma morte que teoricamente vai ser investigada, a criança ou o adolescente acaba indo para o IML, a família acompanhando, isso provoca muito sofrimento. Eu sei que no adulto também ocorre essa investigação, mas não diminuindo o sofrimento dos parentes do adulto, mas parece que é com menos pesar, segundo a literatura, em relação à criança e o adolescente. E como é esse suicídio? Eles têm, a grande maioria é por lesão autoprovocada, e aí entra o enforcamento e a lesão por arma de fogo. São as duas principais
formas de cometer o ato. E uma segunda forma, que não fica muito atrás, é a ingestão de pesticida. A diferença é que, se você for pensar em lesão autoprovocada, ou comportamento automutilatório ou autodanoso, a ingestão de pesticidas chega até, às vezes, ganhar, só que como nem um percentil grande não evolui para o óbito, acaba que ela não é uma das principais formas ela não é a principal forma de se cometer suicídio. Sempre tem aquele processo de ser socorrido, etc. e tal. E onde? A residência é a primeira opção. A residência, ela é um local que é a primeira opção simplesmente porque o acesso é livre. O hospital já foi no passado um grande local de, de, de cometer o ato. E, por último, a via pública, né? Que é o terceiro local, o terceiro local mais comumente que os indivíduos adolescentes trazem esse comportamento, esse ato. E aí vocês veem que essa taxa aqui é em cima de adolescentes, porque as crianças são muito difíceis de avaliar. Aqui só uma tabelinha mostrando os locais, tá? Isso é uma curiosidade aqui, existe uma diminuição do ato ou tentativa de suicídio ou suicídio consumado em hospital. Talvez seja porque a vigilância seja melhor, não sei. Assim, os trabalhos não vêm dando uma explicação efetiva para isso. Outros estabelecimentos de saúde vêm aumentando, como PSFs, etc. e tal. O domicílio é o principal e também vem aumentando, e outros ambientes de via pública vêm se estabilizando. Numa discussão que eu tive de suicídio, inclusive foi essa que eu falei no começo da apresentação, que vi que participou, a gente discutindo com uma preceptora minha, ela falou uma coisa psicodinâmica assim, bem interessante, sabe? Que foi a cena que o suicídio deixa. Então, não que a pessoa faça isso conscientemente pensado, mas quando você vai olhar, existe uma significância cenográfica, digamos assim, do ambiente em que ele fez esse ato, por que ele fez ou deixou de fazer, etc. e tal, que é sempre esse paradoxo, assim, a gente está discutindo muito a forma epidemiológica do suicídio, porque a ideia foi trazer o perfil, mas é uma ambiguidade de estudo do suicídio, porque é sempre uma questão de um ato mais individual possível que o ser humano tem, comparado com o perfil de comportamento social nesse ato, que existem alguns padrões. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente de todos esses dados, independente de a gente perceber que o domicílio, ou outro local, é o local de maior frequência do ato, é interessante, na ocasião, sempre tentar entender o indivíduo e a cena por si. Porque, apesar de ser uma tendência brasileira de aumento, a gente não pode transformar esse ato só num número, nesses perfis de números que eu estou trazendo aqui. E os porquês, assim, o aumento eu já falei bastante, que era pelo melhor registro. Existem algumas discussões do trabalho, por que existe esse boom de... Eita, desculpa, eu caindo aqui. Por que existe esse boom de aumento da infância para a adolescência? E aí tem várias explicações, dentre elas tem o estresse acadêmico e de responsabilização e cobrança social que acontece. Outras pessoas interpretam também pelo processo, porque na adolescência é quando você já vai ter vivido algumas experiências naturais da vida, como perdas ou conflitos com pais e pares da mesma idade, ou jovens. Tem mais exposição a abuso de substância, trazendo, principalmente por esse comportamento do adolescente, que é impulsivo, e também o isolamento social, que tende a aumentar no indivíduo adolescente, guardado as devidas proporções que não faça parte de um perfil de transtorno. Outra coisa também que eles falam muito é a evolução cognitiva, como se o indivíduo muito jovem não tivesse noção de que para resolver um problema ou pensar que esse ato resolveria um problema,
seria possível, sabe? Mas eles falam até que crianças a partir de 5 a 6 anos já têm uma noção do que é suicídio. Antes disso, não teria realmente como contabilizar ou registrar, porque eles não teriam uma noção de saber que poderiam cometer esse ato no intuito de acabar um sofrimento ou não. Porém, se a criança, alguns trabalhos falam que se a criança tem a vivência, o comentário, ou como é que eu posso dizer, compartilha de algum familiar ou pessoa que comete o ato, ela tem mais chances de absorver essa informação e tentar fazê-la, sabe? De tentar cometer em idades até mais precoces. Inclusive, eu até te perguntei ao doutor José Roberto qual tinha sido a menor idade que ele pôde ter acompanhado de uma criança que tentou ou chegou a cometer o suicídio. E, curiosamente, ele disse que estava vivenciando um caso similar aí no SEMP, que foi uma criança de 7 anos. E a maior frequência nos meninos tem a maior propensão ao abuso de álcool, escolha por métodos mais letais, que a gente já falou, e dificuldade de externalizar as emoções. Aquela discussão que a gente tem hoje mais atualizada, né? Primeiro a gente teve uma discussão social do empoderamento feminino e hoje a gente está discutindo dentro dessa perspectiva para acabar com esse perfil de machismo, que é o machismo tóxico que as crianças são induzidas a se comportarem desde a infância. Então, todo aquele processo de não expressar as emoções, ter dificuldade, não chorar, ter que ter uma postura irredutível, uma inflexibilidade maior, não demonstrar fraqueza, etc. e tal. Isso são perfis e modelos de criação que faz com que o indivíduo tenha, pelo contrário, mais na frente, chances maiores de ter uma instabilidade emocional e ter comportamentos impulsivos a ponto de tentar o suicídio, sabe? E as crianças falando um pouquinho, porque eu acabei falando um pouco mais de adolescente, né? Elas verbalizam menos, a vontade de morrer ou a vontade que o sofrimento acabe, tá? Usam bilhetes e desenhos, diferente dos adolescentes que tendem a escrever mais ou falar mais, na realidade. Usam também textos escolares. Outra coisa difícil de a gente notificar e visualizar é, como eu falei até anteriormente, acaba sendo notificada como uma violência, não como uma tentativa de suicídio. E um perfil interessante é, como eu acabei de falando, é quando essas crianças são submetidas a uma negligência emocional, quando elas vivenciam um divórcio dos pais. Alguém quer falar? Não, né? Vivenciam um divórcio. Licença, doutor Pablo, é que Maria José Ferreira, ela interrompeu a apresentação com a apresentação dela e está compartilhando aqui. Eu queria pedir para que ela tirasse a apresentação dela. Mas a minha deixou de apresentar, foi? Para mim está aparecendo aqui como sobrepondo a dela. Ah, entendi. Só um momentinho, tá? Não, tranquilo. É porque está perto. Gente, se eu tiver rápido, se tiver devagar, se tiver chato, pode falar, tá? Aqui. É porque essa parte epidemiológica é bem... Tá um negócio aqui, enviar feedback Google. Pronto, doutor, pode continuar. Bom, e aí eles percebem que crianças que vivem num ambiente de negligência emocional, que é muito comum nos meninos, né, independente da faixa etária, divórcio dos pais, porque a criança, por mais que ela passe por aqueles processos de maturação, na fase da infância ela ainda tem uma certa ligação com os pais existencial, sabe? E algumas podem interpretar que
os pais se separando, em parte, é o fim dela também. Em contato, como eu falei, com pacientes, com parentes, desculpa, que tenham cometido suicídio. Com 5 anos, dá para entender que tem um suicídio e a gente encara como acidentes, tá, sabe? Quais são os principais fatores de risco que, globalmente, a gente consegue perceber? E isso é curioso. Por que isso é curioso? Porque são essas características. Ah, tá. Aqui está aparecendo para mim. Você tem que, como a outra moça ela sobrepõe, aí agora você tem que só fixar, em cada um tem que fixar na sua tela como principal, entendeu? É nessa taxinha que você, na frente da tela. Aí ele fixa na parte principal. Mas aqui está aparecendo. Para mim, aqui ficou como se Maria José estivesse apresentando. Eu estou sem entender. Ela está, de novo, eu vou ter que remover ela, porque ela está entrando, está sobrepondo e ela não está conseguindo falar, eu vou ter que remover. Pronto, doutor, pode continuar. Bom, então, apesar de ser o ato mais individual, considerado por alguns autores sociológicos, psicólogos e, entre outros, antropólogos, existem alguns padrões que levam o indivíduo a cometer esse ato individual, e esse padrão é visualizado de formas amplo, global e de grupo, como tentativa prévia, aumenta o risco, comportamento autolesivo, aumenta o risco, história familiar de tentativa prévia, aumenta o risco, adoção, que são grupos de risco maior, são as crianças adotadas, problemas com orientação sexual, abuso sexual prévio e transtornos psiquiátricos, tendo de destaque a depressão. Então, alguns autores chegam até a falar que não conseguem não achar adolescentes que tentaram suicídio planejado, não estou falando da tentativa de suicídio impulsiva, se não tivesse um quadro de humor associado, sabe? E o bullying também, crianças e adolescentes que sofrem bullying, eles entram num grupo de risco. Aqui ele não fala, de uma forma geral, e aí é uma peculiaridade brasileira, que é o indígena, né? Que é um grupo de risco específico, ser indígena. Sabe? E um pouquinho sobre esses comportamentos para suicidas / ideação, que isso vem vindo como uma onda muito frequente e incidente, vinculada a esse processo que a gente vem vivenciando de globalização, por um acesso a uma gama gigantesca de informações e uma via que proporciona isso, que é a internet, e faz a gente passar por situações que questionam o nosso modelo social, como aquelas, eu vou chamar assim, mas não seria uma brincadeira, mas que eles chamam na internet de brincadeira, chamado de baleia azul, entre outros, sabe? E aí configura como uso patológico da internet que pode induzir a ideação suicida. E lembrar que o processo de mídia, como eu já falei antes, de forma descritiva, ou seja, sem ter um cuidado ou sem avaliar a proporção daquela notícia, pode aumentar casos de suicídio, de ideação, etc. e tal. E a exposição não saudável a videogames que simulam um ato também pode induzir a ideação ou comportamento para suicidas. Lembrar que, por si só, a exposição de tela de longo prazo aumentam transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade, que, de quebra, pode proporcionar comportamento para suicida, ideação suicida e até o ato por si. E tem aquele perfil de comportamento autolesivo, sem ideação suicida, sem objetivo de se autoagredir, que é, por exemplo, jogos de asfixia, que os jovens acabam provocando eles porque provocam um perfil de euforia e causa dependência, aquele perfil de jogos, de se enforcar ou de asfixiar-se de outra forma.
E tem um site que é esse De Me Cuida, vocês podem procurar facilmente na internet, que vem falando um pouco sobre isso, dando orientação aos pais, um perfil de orientação para as crianças e adolescentes. Entender quando o jogo traz esse perfil de proposta para que a pessoa possa ter um comportamento evitativo desse perfil de interação. E aí, falando tudo isso, eu vou trazer uma visão mais social do processo. Por quê? Por incrível que pareça, quando eu estava estudando um pouco sobre o suicídio, o suicídio, falando na teoria, ele foi uma das bases de estudos teóricos para a formação da sociologia como ciência. Tem um autor chamado Durkheim que utilizou o suicídio justamente por encarar o suicídio como o ato mais individual do ser humano, para mostrar que, apesar do ato ser mais individual possível que o ser humano possa fazer, existe um componente social que induz alguns indivíduos a apresentarem esse perfil de comportamento. E esse componente social segue características específicas dos diversos locais e culturas e faz com que, ele até descreve no livro dele assim, existisse um grupo específico de pessoas que vai, teoricamente, cometer esse suicídio porque natural não é a palavra correta, mas é comum devido às relações sociais. E, diante disso, tem que se pensar no suicídio, naquele conceito de saúde, do bem-estar biopsíquico e um social gigantesco, porque se a gente sabe que tem esse componente, a gente tem que também entender como nós, como sociedade, estamos facilitando ou induzindo ou proporcionando esse perfil de comportamento, principalmente para essas faixas etárias que têm uma fragilidade neurocognitiva maior, sabe? E aí, muitas pessoas estudam as competências socioemocionais, e inicialmente eles estudavam na ideia de melhorar a produtividade, melhorar as relações, etc. e tal, mas hoje tem um grupo estudando isso de forma de melhorar a qualidade de vida de pessoas que, por dificuldades em sistemas, em comportamentos socioemocionais, de relação interpessoal, sofrem bastante, levando a processos como depressão, ansiedade, suicídio, etc. e tal. Porque esse grupo de estudiosos, eles veem que existem certos sistemas psicossociais, ou seja, existem certos comportamentos de grupo que são comuns em quase todas as nossas sociedades e culturas atuais, que exigem do indivíduo, ou seja, um comportamento de grupo que exigem do indivíduo que ele tenha uma aptidão para poder conviver nesse ambiente de forma mais saudável para ele. E aí ele divide esses 5 grupos em 5 situações aí psicossociais interessantes, como quase todas as sociedades ou culturas trazem esse padrão de a gente viver com umas pessoas e trabalhar com outras. Traz esse padrão de liderança, esse padrão de ter líderes e seguidores. Eita, eu esqueci de colocar um, mas eu sei qual é. Traz essa questão de existir padronizações sistemáticas do seguinte, de horários, de meta, de monetário, que o indivíduo tem que se acostumar. E um dos cargos-chefes que a gente vem discutindo muito na psiquiatria, que é o lidar com a frustração, que tem a ver também com a questão de que quando você não tem essa habilidade, tem mais chances de desenvolver outros transtornos que podem levar a um sofrimento grande e você começar a ter ideação ou pensamento suicida. O outro elemento que tem é explorar, conter e explorar, que eu acabei esquecendo de digitar aqui, que está envolvido na possibilidade de você absorver ou se agrupar em um determinado grupo, ou absorver um determinado grupo de informações
E ao mesmo tempo que você faz isso, você não, como eu posso dizer, não para de se relacionar e também persiste com comportamento exploratório. Então, esse último sistema psicossocial, ele é ambíguo nesse aspecto, que a gente tem que ter um comportamento de conter algumas coisas, mas ao mesmo tempo não parar de explorar. Fui claro, precisa... Alguém tem alguma dúvida? Vou seguindo, tá? Qualquer coisa. E aí, diante desses perfis psicossociais, existe um novo conceito, que não é tão novo, 2015, 2014, eles já traziam isso, que era o conceito do mundo VUCA. Esse conceito do mundo VUCA faz a gente entender mais ou menos como nossas sociedades hoje estão vivendo, para que a gente possa, unido com aqueles perfis psicossociais, tentar proporcionar com que o indivíduo cresça com aquela parte socioemocional melhor possível estimulada para que ele tenha a capacidade de, em momentos de situações como um quadro depressivo, ansioso, etc. e tal, ele não sucumbir para um comportamento automutilatório, suicida, etc. e tal. E esse mundo VUCA é de vulnerabilidade, é o porque em inglês incertezas começam com U, complexidade e ambiguidade, certo? Os nomes por si só já explicam mais ou menos como é que, o que ele quer dizer com isso, mas eu posso falar aqui um pouco para vocês que essa vulnerabilidade é o que a gente tem que enxergar e identificar dos nossos atos ou dos atos dos nossos grupos, que é vulnerável a problemas futuros e fazer, e com isso, ter comportamentos preditores para evitar situações que nos causem dano ou minimizar os danos situacionais. As incertezas, isso gera geralmente muita angústia, então a gente tem que estar atento a esses perfis de... uma falta de entendimento da complexidade política, e com isso a gente está numa crise político administrativa gigantesca, e não só nessa questão política e social, mas como quase tudo na vida, a gente entender a complexidade de que várias coisas estão envolvidas naquilo que a gente está analisando, vivenciando, etc. e tal, e a ambiguidade faz parte do nosso processo, porque a gente precisa ter uma certa flexibilidade para avaliar, em alguns momentos, um determinado padrão é benéfico para o grupo social, e em alguns momentos não, e tentar, a partir daí, usar as inteligências socioemocionais para poder enfrentar. E por que eles chamam esse mundo que é um novo mundo? Porque a globalização fez com que isso acontecesse, e querendo ou não, a gente está imerso nele, nossos filhos vão estar imersos nele, e não vai ter alternativa a não ser saber lidar com ele na melhor forma possível para desenvolver, diante daqueles conhecimentos de sistemas psicossociais, uma inteligência socioemocional que proporciona segurança, para que o indivíduo acabe não, ou diminua a probabilidade do indivíduo acabar tendo o sentimento de desesperança e tendo comportamentos do tipo suicídio. E aí parece uma coisa assim meio de, como é que se diz, meio padronizada, mas é isso que eles tentaram fazer mesmo. Antigamente, eles usavam esse perfil de estudo para empresas, né? O empregado tem que ter esses perfis de características, se amar. Mas não, hoje os perfis de estudo é o contrário. Não é para empresas, não é para produção, teoricamente, das bases que eu procurei, né? Obviamente que se você conseguir trabalhar essas questões que eu estou levantando aqui, você provavelmente vai se tornar um indivíduo mais produtivo, etc. e tal. Mas os objetivos dos estudos das fontes que eu peguei não é isso, é melhorar a qualidade de vida, melhorando a relação interpessoal e o seu convívio social.
E com isso, tem alguns elementos que ajudam, que direta e indiretamente faz com que o indivíduo se sinta melhor e evite situações como isolamento, depressão, ou que se diante dessas situações o indivíduo tenha capacidade de superar sem ter um desfecho tão trágico como o suicídio, sabe? Isso não é uma receita de bolo, antes que a gente pense assim, isso são elementos que o grupo que estuda, ou os grupos que estudam isso, trazem de avaliação populacional ou de grupo. Obviamente que cada indivíduo é único no processo. Então, a gente que é principalmente profissionais de ponta, está lá na ponta, a gente vai ver um indivíduo, mas a gente tentar ver se ele tem ou deixa de ter algumas características que proporcionem uma proteção melhor para ele, ajuda no nosso processo de avaliação, no nosso cuidado e na análise do risco para um perfil de comportamento suicida. Por que reiteradamente eu estou falando um pouco disso? Porque estudos populacionais ou sociais, como daqueles que iniciaram com Durkheim, geram interpretações equivocadas. Por exemplo, Durkheim trouxe nos primeiros estudos dele que a pessoa precisava de uma solidez em algumas instituições sociais, como família, igreja, etc. E alguns governos ou alguns pensadores chegaram a evitar ou procrastinar ao máximo, por exemplo, situações de divórcio, alimentar a homofobia, achando que diminuiria as taxas de suicídio ou sofrimento do indivíduo. Esse perfil de estudo não é para ser interpretado como foi interpretado de antigamente. Esse perfil de estudo é para a gente interpretar como uma ferramenta de ajuda do indivíduo, certo? E vai depender de cada um o quanto a gente vai poder ajudar ou não e o quanto a gente vai poder avaliá-lo dentro dessa conjuntura de fatores, sabe? E o Estado brasileiro, ele vem, de certa forma, como eu já falei um pouco, tentando, achei até meio frustramento, fazer um certo papel de proteção, como a questão da notificação do comportamento suicida, que foi em 2014, na realidade só era tentativa de suicídio, e em 2019 mudou para que, se você também tivesse comportamento autolesivo, gerar notificação compulsória, e em 2016 a portaria ampliou, porque antes era só para profissional de saúde. A portaria ampliou para educadores, conselhos tutelares e agentes de saúde. Porque é extremamente importante isso, porque isso não é um problema só da saúde, isso é um problema, na minha perspectiva, de toda uma sociedade que precisa... Eita, gente, desculpa. Que precisa... deixa eu só desligar aqui o celular. Que precisa participar do processo, principalmente um ambiente que eu vou falar um pouquinho agora, que são as escolas. Então, a escola hoje, a cada dia, existem modelos de escola de tempo integral, etc. e tal, que acaba o adolescente passando muito mais tempo lá. E era importante que os profissionais, dentro das possibilidades e dentro de um treinamento, pudessem avaliar comportamentos que sugerem um risco para uma tentativa de suicídio ou para um comportamento automutilatório, etc. E tal. E tem trabalhos que mostram que existe um resultado muito bom quando instituições como escola, elas fazem esse perfil de avaliação, ou os profissionais são, de certa forma, treinados para entenderem situações de risco. E com isso gera uma reestruturação cognitiva, porque comportamentalmente a criança e o adolescente ela já tem essa dificuldade de analisar multifatorialmente um determinado problema. E aí, quando ela tem essa dificuldade, eles podem achar mais facilmente que a única solução é cometer o ato tão negativo quanto o suicídio.
E isso faz com que a discussão abra, ele melhora o processo de reestruturação cognitiva, juntamente com o fortalecimento da rede de apoio, contato com família, saúde. Teoricamente, pela lei, é para toda criança, adolescente ou qualquer indivíduo que tem comportamento ou tentativa de suicídio, ter apoio psiquiátrico o mais rápido possível, para que evite ou para que mitigue esse processo de tentar ou melhore as causas que estejam por trás disso. Bom, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Não sei se ficou alguma dúvida, não sei se atingiu o objetivo que o Dr. José Roberto queria, mas era isso. Parabéns, doutor Pablo, pela apresentação. Aqui no chat tem uma contribuição deixa eu só desativar esse som aqui, de Nivaldo Corrêa. Ele fala um pouquinho a questão do bullying. Ele fala assim: o bullying sempre existiu. Acredito que todo mundo passou por algo assim na adolescência, mas é visto atualmente que as crianças têm sofrido muito mais. Os jovens de hoje estão mais fragilizados hoje em dia, ele repete, né? Isso seria um dos maiores elementos para o crescimento do suicídio nessa fase da vida? Eu não sei se dos maiores, mas ele é considerado as crianças que sofrem bullying como um grupo de risco. A gente tem que entender uma coisa também na questão do bullying. O bullying, na minha época, acho que na época da maioria da gente, era o seguinte: a pessoa me chamava de gordo, mas era um grupo de 20 pessoas que me chamavam de gordo pela rua. Hoje, existe uma coisa chamada cyberbullying. Então, se alguém vai tirar onda comigo, me chamar de gordo, me humilhar, ele vai fazer isso em rede mundial, se ele quiser. Porque se ele filmar, em menos de 24 horas eu vou estar minha imagem vai estar em qualquer lugar. E imagine você sair de casa sem saber que aquela pessoa que você vai encontrar na parada do ônibus viu seu vídeo, ou outra pessoa que você esteja andando no supermercado, na padaria, etc. e tal. Então, a dimensão da repercussão eu acho muito maior do que o bullying da nossa época, porque existe essa possibilidade, acredito eu, e gera uma angústia maior. Bom, isso é uma visão minha, né? Mas, assim, respondendo sua pergunta diretamente, o bullying é, sim, um dos fatores de risco. Se as crianças estão mais fragilizadas ou não, isso é uma coisa que a gente discute muito, sobre a questão também do baixo limiar frustração. Eu acredito que fragilidade talvez não seja uma palavra adequada, mas eu às vezes percebo elas mais sensíveis. Como toda mudança, tem o lado bom e o lado ruim. A minha pergunta é o contrário. Será que nós, pais, estamos prontos para educar esse perfil de criança mais sensível, sabe? Porque às vezes a gente gosta de colocar a responsabilização e a culpa na criança. De como a criança enfrentar essa sensibilidade maior. E aí é só uma opinião parcial minha, sabe? Assim, particular minha, sabe? Mas dá planos para manga aí, para o cabo discutir isso aí. É mesmo. E essas crianças também estão tendo acesso, né, a essa internet que as informações, como você diz, a proporção dessas informações, desses xingamentos, desse bullying, e aí, desse cyberbullying, na verdade, e aí ele toma uma proporção muito rápida, uma dimensão enorme e rápida, né? Então, assim, nos preparar mesmo para que a gente possa lidar com toda essa situação, né? E preparar os filhos, né? E nas escolas também. Acho que é um tema muito amplo, né? Principalmente por conta dos dados efetivos, né? Que tem, como o senhor mostrou, né? Eu vou passar, a palavra para o doutor José Roberto, que levantou a mão primeiro, para ele fazer algumas considerações. E depois tem Socorro, que pediu a palavra também, tá bom?
Mais uma vez, muito obrigado, Pablo, pela abrangência, pela consistência. É sempre um prazer lhe ouvir e são palestras que são fonte de conhecimento e de aprofundamento no tema. Nós estamos aqui reunidos, não sei se é possível, não é possível ver, mas Fernanda gostaria de fazer algumas observações. Eu estou aqui com o celular de socorro. Bom dia, Pablo, todos vocês que estão aqui. Quero agradecer a apresentação que você nos ofereceu hoje, e durante toda a tua fala me veio assim algumas questões, né? Eu trabalho na Fafiri, eu sou professora da Fafiri. Acho que é melhor. Então, mas vai ser a mesma coisa. Eu posso falar aqui nesse computador. Tu fala aqui.
É, nada, adorei, Fernando. Obrigado mesmo, assim, pela contribuição. Então, como eu tinha falado no começo, né, a avaliação do perfil acaba sendo uma coisa mais global mesmo, mas como eu também falei, dentro do que Fernanda falou, concordo 100% que o indivíduo não pode ser só aquele número que eu botei aqui, né? A gente vai ver a dor e o sofrimento de cada um, e cada um vai ver da sua forma e sua expertise, mas o importante é acolher, mostrar que ele não está só, etc e tal, que são medidas que fazem com que mitiguem o ato, etc e tal. Seja na perspectiva psicanalítica, seja na perspectiva pedagógica, seja na perspectiva religiosa, enfim, todos os elementos do ato social, da sociedade têm que agir em proteção desse indivíduo. A primeira pergunta foi qual que eu já esqueci. Eu vi que tu perguntou sobre setembro, e teve um setembro amarelo que houve a publicação, acho que foi do primeiro, em 2017. E eu não estou com os dados aqui, mas eu posso rever. Aumentou sim a tentativa e o índice, porque, como eu falei lá, eu não sei se deu para pegar, a descrição do ato suicida na mídia, a fala na mídia do ato suicida de forma descritiva, não necessariamente tem uma repercussão positiva. E existe aquele fenômeno de contágio. Então, quando a gente, eu digo a gente, todo ser humano, as pessoas que estão, tem uma notícia a respeito de alguém que cometeu suicídio próximo, algumas pessoas que estejam em sofrimento começam a cogitar a possibilidade, como você mesmo falou, Fernanda, de ser o ato que ia mitigar aquele sofrimento. Não que concorde 100% com você, não que queira morrer em si. Mas, ora, se alguém conseguiu mitigar e resolver, entre aspas, esse problema, por que eu não, sabe? Então, existe sim essa questão de se você falar publicamente ou de uma forma não bem elaborada, você pode induzir o pensamento e o ato. E sim, aí tu falou sobre dados mais novos. Não, não tem muitos dados, porque a minha ideia foi trazer coisa brasileira, sabe? Que como tem essa interferência cultural gigantesca, eu não li muito dos artigos porque eu não vi. O que eu sei, assim, de que eu li para outras ocasiões foi que aumentou o índice de suicídios em profissionais de saúde. E aí a gente pode entender o porquê, né? Porque eles ficaram exaustos, eles ficaram basicamente destruídos nessa pandemia, e principalmente aquele grupo de pessoas que estava na linha de frente. Inclusive, o grupo meu de residência foi Renata, Matheus, Rafael. Eles fizeram um TCC falando do aumento, usando uma escala que avaliava sofrimento mental, sofrimento psíquico. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas foi algo desse tipo, para alguns profissionais, como enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e cuidador. E, assim, os resultados foram bem importantes, com índice de aumento de adoecimento psíquico gigantescamente, né? E como você falou bem corretamente, é que o desfecho final negativo é o suicídio, mas é vinculado a um sofrimento que antes não foi identificado, acolhido, dado suporte, acompanhado, e acho que a ideia, às vezes, é dar uns passos atrás e tentar aumentar a vigilância nas pessoas que demonstram um perfil de sofrimento, sabe? Acho que é isso, assim. Tem algumas coisas que são minha opinião, então, mas aí vocês podem corrigir. Ah, que massa. Manda para mim, para eu dar uma olhada.
E Amazonas teve aquele problema drástico, não foi, com a pandemia. Isso pode ter. Eu sei que tem um dado que fala, um estudo que falava sobre o aumento de transtorno psiquiátrico na infância e adolescência, porque muitas crianças ficaram órfãs também, né? E órfão é uma coisa que pensar nisso. Ah, obrigado, né? Não, eu não encontrei nada desse tipo, não, professor. Não encontrei, não. O que eu encontrei do ato em si é que muita gente defende que é um comportamento impulsivo, que se tivesse um anteparo de alguém, a pessoa não faria. Mas eu não encontrei nada psicótico, não. Assim, não, pelo menos não. Mas é interessante pensar nisso, né? Porque perde um pouco da realidade a ponto de achar que a morte é a solução, né? Obrigado, professor. Obrigado.
Sim, eu não sei se deu para pegar, e ele fala até no trabalho que é o seguinte, a automutilação tem o mesmo grau de nível em alguns trabalhos do que tentativa prévia. Então, se quem tentou previamente o suicídio tem um grande risco de cometê-lo ou tentar novamente, a automutilação tem um risco equivalente, sabe? Sem diferença estatística. E aí, eu fico pensando também, na perspectiva até que a Fernanda falou, que a automutilação às vezes também é um pedido de ajuda até chegar no, digamos assim, no desespero final de achar que não há mais solução. E ele entra como um dos sinais em alguns estudos que, por exemplo, o pessoal tende a orientar os educadores na escola a fazerem algum tipo de intervenção se vê esse perfil de comportamento para acolher, etc e tal, chamar rede de apoio, família. E o problema é que como é que é encarado, né? Tipo, hoje em dia, até mesmo às vezes na residência eu via muito, automutilou é borderline. Pronto, acabou, vira. Tá, tudo bem, é borderline ou não é, não sei, mas e o sofrimento, como o Fernando falou? O que é que está sendo feito a respeito deste sofrimento que faz o indivíduo tomar uma atitude desesperadora? Eu acho que, meio maluco o que eu vou dizer, eu acho que fica até mais fácil, entre aspas, da gente identificar o risco na automutilação, sabe? Então, diferente daquele silencioso, que não fala nada, que nega para você que tem ideação suicida, que nega para você que planeja, e aí pega a gente de surpresa numa situação que a gente não esperava. E aí quem faz automutilação, você já fica preparado, na minha cabeça, para tentar melhorar a rede de apoio, o suporte, tentar mitigar mais esse sofrimento, etc e tal. Sim, sobre o assistido, isso é polêmico, né? Assim, extremamente polêmico. Aí, como eu falei antes, quando a gente fala de suicídio na mídia, de forma descritiva, vai gerar muita coisa. Vai gerar, por exemplo, se o adolescente e a criança não estava pensando nessa possibilidade, vai começar a pensar se estiver diante de um sofrimento. Se for passado como uma forma de você ter o seu direito, ser dono de si, digamos assim, a ponto de você escolher, e não só o adolescente nem a criança, mas o adulto também pode começar a interpretar nesse aspecto e querer ter esse direito para si. Desistir diante de uma situação que, na grande maioria das vezes, ele está limitado a avaliar as possibilidades, porque, tanto do ponto de vista, digamos assim, psicodinâmico, como cognitivo, ou qualquer ponto de vista que você queira, o indivíduo em depressão ou ansiedade extrema, ele não tem como avaliar de forma clara e consciente a situação que ele está vivenciando, e a dor proporciona o desespero de achar que a solução é acabar com isso, né? Aí pode entrar um pouquinho que o doutor José falou, né? Talvez ir para outra vida, né? É nascer. E não é, né? Assim, tem que cuidar para que a pessoa possa avaliar de outra forma, avaliar de uma forma mais clara e limpa. E aí coisas como essa do suicídio assistido vai ser um problema que a gente vai enfrentar agora, né? A senhora fala da mídia, eu estou preocupado com os nossos, os nossos atendimentos, né? Quando a gente começar, a senhora disse que já teve essa pessoa, ainda não teve ninguém que reclamou, e quando começar, qual vai ser o contra-argumento? A gente vai dizer assim, ah, não, isso não é a solução. Aí ela vai olhar para você e vai dizer, então qual é? E aí vai ficar aquele embate de difícil entrar na cabeça da pessoa em sofrimento para outras possibilidades, né? Vai, porque no país que a gente vive, doutora Socorro, eu digo a ela que essa não é a solução, aí ela vai, o adolescente olha para mim e diz, mas qual é? Se eu apanho do meu pai, eu sou abusado, se na escola me batem, se lá fora eu não tenho como arrumar um emprego, enfim, eles vão trazer muitas justificativas, talvez concretas, que a sociedade não permite a eles achar alternativas.
Daí, como eu falei ao longo do todo o trabalho, se a gente não se mobilizar socialmente, a gente vai perder muita gente, sabe? Infelizmente. Infelizmente. Nada. Tem sim, Nivaldo. Assim, tem muitos parabéns. Obrigada, viu, doutora? É, é, tem muitos parabéns aqui, tá, doutor Pablo? Muitos parabéns, agradecendo a participação, pelas informações. Áurea, ela coloca aqui sobre o suicídio em crianças, como identificar e diferenciar de fantasia ou outros elementos inconscientes representando em desenho, por exemplo. Ixi, eu não tenho muita experiência nisso não, sabe, Aura? Mas o pouco que eu sei é que você tenta ver de uma forma mais clara mesmo o conteúdo. Às vezes a expressão, aí doutor Zé Roberto, doutora Socorro e Fernanda quiserem me ajudar aí, mas às vezes a expressão artística do desenho lá é bem objetiva mesmo, assim, de ter a imagem demonstrando algo de sofrimento ou violência, alguma coisa do tipo, sabe? Inclusive, já me mandaram alguns casos assim, de tipo, a criança pega e desenha ele, a mãe e o pai mais distante, sabe? Ou ele mesmo sangrando. Então, assim, ficou claro para mim, as poucas vezes que eu vi esses perfis de desenho. Agora, se existe alguns perfis de desenho mais enigmáticos, como acontece em filmes, que fazem alguns perfis de elaborações mais, digamos assim, elaborações mais subjetivas, eu não domino muito, não. Eu vejo, os poucos que eu vi foram coisas bem objetivas, assim, com traços de violência, sofrimento, na imagem mesmo, fácil de visualizar, sabe? Enfim, se o doutor José e a doutora Socorro e Fernanda quiserem me ajudar, eu agradeço também. E no caso, doutor, em relação a esses desenhos, né, a experiência, por exemplo, que eu tenho em escola, como supervisão também, o mais adequado é que, assim, se esse desenho for sinalizado na escola, ou que os pais tragam isso para a professora, o mais adequado é que se encaminhe esta criança para um atendimento psicológico, Sim, né? Porque sim, aí, sim. com os psicólogos, eles vão identificar melhor através da escuta, das técnicas mesmo que se tem hoje para poder identificar melhor esse caso e levantar as suspeitas, né? E aí entra em um pouco também na pergunta de Solange, que ela pede para o senhor dar sua opinião em relação ao assistente social e o psicólogo serem incluídos na equipe multidisciplinar das escolas da educação básica, porque já tem um certo trabalho, mas não é... Eu até li alguma coisa assim, que tem uma lei que está em discussão para obrigar as escolas a terem esse atendimento, porque, principalmente agora, depois da pandemia, né, que está tendo um nível muito grande de ansiedade das crianças, dos adolescentes, por esse tempo, de entender esse tempo que passou longe de todo mundo, e agora volta com essa carga toda, crianças que batendo, adolescentes sem paciência, não é? Então, tudo é ansiedade, tudo é hiperativismo, tudo é toque, é TOD, estão taxando mesmo as crianças, adolescentes, e assim, ter um cuidado com esses diagnósticos, né? E assim, que às vezes não é nem diagnóstico, é o popular que taxa, e o mais adequado seria mesmo um acompanhamento, né? Se houve uma sinalização através de um desenho, através de um comportamento, eu acho que o mais adequado é procurar uma ajuda, né? Mais profissional. E aí, Solange pergunta a sua opinião em relação a esse trabalho multidisciplinar, muito profissional. Pergunta de volta a Solange, por que ainda não é obrigatório? Tem que ser, assim, acho que não deveria ser nem obrigatório, é lógico que deveria já existir, sabe? Agora, por que não existe, eu não sei. Mas deveria já existir, principalmente no público, porque
às vezes, eu percebo no lado do consultório, lá do IME, principalmente agora que eu estou atuando mais na infância e adolescência, a escola às vezes é muito refúgio para a criança, sabe? É muito um lugar que ela se sente relativamente acolhida, que ela come, que ela brinca, que ela não fica ouvindo gritos de pais brigando, enfim, tem uma série de coisas. Então, a escola tem um âmbito, tem uma contribuição gigantesca na vida da criança e acho que profissionais desse tipo deveriam já estar lá, sabe? Para que pudesse dar o suporte necessário. Tem mais E alguma pergunta? a criança se sente também livre na escola, porque lá ela não vai estar com o pai, nem a mãe ou qualquer outra pessoa que cause sofrimento para ela, nesse sentido, né? E a gente também está sempre, quem está em escola principalmente, está sempre atento na questão de se a criança falta demais, é um sinalizador. E que tem que ficar atento para saber por que que falta, porque às vezes ele está sofrendo tanta violência em casa, tanta situação que não consegue nem ir para a escola, ou não é permitido, né? E, ao contrário, se na escola ele está sinalizando através de desenho ou de comportamento, também é um sinalizador para que seja acompanhado, né? Perfeito. Aqui não tem mais perguntas. Se alguém quiser se colocar nos últimos momentos, pode ficar à vontade para levantar a mão, que a gente ainda tem um tempinho, uns 10 minutinhos ainda, então, se quem quiser fazer Eu tenho alguma... uma pergunta aqui de Nivaldo, né? Geralmente a pessoa que se mutila tem a tendência suicida. Essas lesões que mais se fala são nos pulsos, mas tem alguma região que também é mais frequente. Eu não vi nenhum estudo a respeito de frequência de região, não, mas eu vejo muito no antebraço. Não necessariamente no pulso, eu vejo muito no antebraço, e eles usam mangas compridas. É um querer esconder, não querendo esconder, sabe? Porque antebraço é uma região que naturalmente a gente vê. Mas eu já vi em pernas também, já vi nas costas, mas eu vejo muito em antebraço, sabe? E que o sinalizador seria nosso tempo, né? Nosso clima não permite um casaco, manga comprida, num sol quente desse, indo para a escola, né? Então, o sinalizador seria no calor de uma sala, por exemplo, um adolescente com aquele moletom, né? Então, não é mais moda, não é mais, pode ser um sinalizador, né? Então, tem que estar atento mesmo. O link de Dr. José Roberto levantou a mão, mas eu acho que eu esqueci teu nome, é Fernanda, é? Raquel. É, concordo.
Ô, Raquel, eu só pontuo uma coisa da minha vivência que eu presenciei não, que eu acompanhei em algumas situações e me chamou a atenção nisso. Eu concordo com você que a gente sempre tem como se posicionar numa criança ou adolescente que esteja em sofrimento. Mas eu acho que deve existir um treinamento, eu vou te explicar por quê. Nada contra nenhuma religião, mas eu tive umas 4 adolescentes que ficaram, pelo contrário, muito constrangidas e chateadas. E quando pessoas, ou professor, ou tia, ou alguém percebeu o sofrimento delas, simplesmente começaram a orar, como se fosse algo religioso. E eu entendo que as pessoas estavam querendo fazer algo positivo para elas, sabe? Mas foi uma coisa que teve uma repercussão contrária ao que foi esperado. E eu acho que, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que tinha que ter, se for uma instituição como escola, sei lá, posto de saúde, tem que ter um treinamento mínimo dessa escuta qualificada, de tentar acolher de uma forma melhor, porque muita gente leva isso como caráter religioso e nada contra, talvez em alguns momentos até o processo de oração tenha ajudado muita gente, mas teria que ter uma identificação, ou então teria que tentar perceber se cabe para aquele adolescente ou criança que você está avaliando, sabe? Pelo menos eu falei isso porque não é pouco comum, não, viu, apresentar essa queixa para mim. É, sim, perfeito, perfeito. Sim, sim, perfeito. Só para lembrar, antes da gente concluir, que eu já disponibilizei aqui o link da frequência, então eu peço que ninguém saia desta sala virtual antes de assinar a frequência para ter direito à certificação, tá certo? Doutora Socorro, quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Sim. Ah, falta aqui. Aí vem para cá. Não, eu quero só agradecer mesmo. Eu acho que vou fugir mais perguntas, agradecer de novo, claro. Tá ecoando aqui. Eu não estou conseguindo identificar aqui quem é que está. Eu acho Acho que é que algum celular perto do microfone. é. O doutor Socorro, acho que é o celular da senhora que está aberto, não do doutor José. Quer tentar falar agora, professora? Não, Não, doutora. É porque abriu o celular e desligou o microfone deste da câmera. Seria interessante, era melhor ligar o da, que está dando cacofonia aqui. Pronto, vamos ver agora. Pronto. Agora liga da tela, que está aparecendo a câmera. Pronto, agora é perfeito.
Obrigado, gente, também pela oportunidade e pela troca que a gente teve hoje aqui. E é isso aí, vamos cuidar das crianças da gente e dos adolescentes, né? Obrigada. Obrigada também, parabéns mais uma vez ao doutor Pablo, parabéns também pela organização, né, e a chamativa para o evento, né, o doutor José Roberto, e eu vou deixar aqui no chat também o link da inscrição desse evento que o doutor José Roberto falou, do dia 28, tá bom? Então, obrigada mais uma vez, e eu encerro aqui a gravação. Até logo.